sejam todos bem-vindos na primeira aula de História da Arquitetura Brasileira do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Madre Thaís. Eu sou a Carol Érica e é com satisfação que eu apresento para vocês os conteúdos da Aula Zero. Aula Zero? Mas o que é isso, professora? Bom, eu estou chamando essa aula de Aula Zero porque ela vai funcionar como um dispositivo de abertura de trabalhos. Por aqui a gente vai desenhar um panorama histórico do Brasil e demarcar tipologias arquitetônicas que, de fato, desenharam uma linha histórica da evolução daquilo que a gente conhece como arquitetura brasileira. Bom, eu espero que vocês aproveitem bem o conteúdo. Aguardo vocês na próxima página. Então vamos lá. História da arquitetura brasileira. Por aqui eu vou apresentar todos os tópicos que a gente vai estudar ao longo do curso. E, na sequência, eu vou publicando aulas que aprofundam os temas fundamentais que vão ser apresentados aqui. Bom, para dar conta desse panorama histórico, eu defini uma linha do tempo que vai entre o Brasil Colônia e o Brasil República. Por essa linha cronológica, eu vou reunir e apresentar fatos que desenham uma visão geral da história e da arquitetura brasileira. Mas antes de começar, de dar a partida, vamos fazer o caminho reverso e analisar um pouquinho os séculos finais da Idade Média e a Europa moderna. Esse período na Europa é conhecido como Baixa Idade Média, que vai entre o século XI e o século XV, e que é dividido em dois processos, o processo de expansão e o processo de depressão. O processo de expansão, ele é caracterizado de diversos setores da vida da Europa Ocidental. Entre as transformações que revelam essa expansão, podemos citar a ampliação das culturas agrícolas, renascimento comercial e urbano e surgimento e fortalecimento da burguesia. Do século XI ao XIII, a Europa Ocidental viveu um período de relativa paz. Entre fatores que contribuíram para isso, destaca-se o fim das sucessivas ondas de invasões e o direcionamento do espírito guerreiro da nobreza para a luta contra os pagãos e muçulmanos por meio das cruzadas. Isso proporcionou o crescimento populacional e a retomada do desenvolvimento das atividades econômicas. Bom, clima de paz, crescimento demográfico, aumento da produção agrícola, crescimento urbano, o aumento da produção viabilizam o excesso e o desenvolvimento do comércio e artesanato, a criação da moeda e do câmbio, e tudo isso foi facilitado não só pelo clima de paz e também pelas invenções nas técnicas de cultivo. A chegada do ferro, a utilização do ferro nos utensílios agrícolas, e que são aplicados em ferramentas como a charrua, a ferradura, a coelheira e a grade. O desenvolvimento agrícola propiciou uma abundância, a fartura viabilizou o crescimento demográfico e também a consolidação de rotas comerciais. E a partir do momento que as fronteiras dos castelos feudais são ultrapassadas com o objetivo de troca comercial, se estabelece caminhos e ao longo desse caminho se estabelece pontos de pouso, pontos de descanso, de estocagem e consequentemente, de uma pequena troca, e esse ambiente ele vai sendo construído, legitimado, e é aí que forma a primeira configuração de cidade, que nessa época é conhecida como burgos, e que mais lá na frente facilitou o surgimento da classe burguesa. Nos burgos realizavam pequenas feiras, e a partir da feira, da venda, o processo ele foi sofisticando e aumentando a produção de artesanato e criando hierarquias
e categorias de trabalho entre mestre e aprendiz, e agregando valor aos novos produtos que estavam sendo produzidos. Bom, mas cresceu e depois veio a crise. E a crise, né, um dos elementos assim que exacerbou, aumentou, né, esse processo de crise, foi a peste negra, que é um bacilo que se hospeda na pulga do rato. E o rato viajou, né, com esses comerciantes e disseminou justamente, né, se a gente perceber ali, voltar no mapa anterior das rotas comerciais, né, e aqui voltar para o mapa de contaminação, né, da peste negra, foi justamente nos caminhos, né, de troca comercial que o rato passeou junto com o humano e transmitiu o bacilo da peste negra, e a transmissão ela acontecia pelo contato ou pela mordida da pulga. A peste negra ela dizimou quase que 1/3 da população europeia, desestabilizando, né, todo esse arranjo econômico que estava em fase de crescimento e também a organização política. A economia ela fica abalada pelo número de mortes, pela dificuldade da produção, ela fica abalada também pela uma falta de participação política e do senhor feudal na construção de leis, de regras que facilite, né, a troca comercial. E dentre essas leis e essas regras, ceder a terra para a produção agrícola, né, era um ponto que estava em debate. E além disso tudo, também somou uma crise religiosa, uma crise moral, de fragmentação, né, das lideranças do clero, que, enfim, por conta de algumas guerras, por conta de conflitos, houve uma separação do Papa ir morar na França, sendo que a sede, né, do clero era na Itália, e acabou tendo 2 papas por um período, e isso fomentou o processo de crise. E, enfim, né, houve uma urgência de se reinventar uma nova forma de produção, um novo modo de produção e uma nova forma de organização política e social. Bom, a partir disso, aí sim, o slide sobre Portugal. Diante desses acontecimentos gerais que estavam acontecendo na Europa, vamos focar aqui na história de Portugal, que é o que nos interessa, né? Então, no século V e VI, a maior parte dos povos que habitavam a Península Ibérica, romanos e germanos, converteu-se ao cristianismo. No século VIII, a península foi conquistada por muçulmanos vindos do norte da África. Durante toda essa ocupação, que se prolongou até o século XV, cristãos e muçulmanos alternavam entre momentos de luta com relativa paz, o que possibilitou intercâmbios culturais. Enfim, a gente sabe um pouquinho, né, sobre o Império Romano, a entrada, né, de diferentes povos, aí com a queda do Império Romano, a formação dos feudos, e mesmo com a formação dos feudos e com essa organização política que se estabeleceu na Europa, existia ainda, né, conflitos entre muçulmanos, entre pagãos, bárbaros, né, e os povos que se acham originários daquela terra. Bom, havia momentos de paz, momentos de guerra, mas também havia momentos de troca, e os árabes contribuíram muito para o legado artístico e arquitetônico de Portugal, principalmente na produção de azulejos, né? E, enfim, e aí chegou um momento que a igreja falou assim, olha, vamos parar com isso, guerra, paz, e iniciou uma empreita de reconquista, né? E nessas guerras que foram estabelecidas, né, pela Igreja Católica,
Portugal conseguiu expulsar, né, do seu território os mouros e os muçulmanos. E naquela época, como não existia monarquia, não existia ainda, né, um estado nacional consolidado, existiam os condatos. E quem governava, né, os condatos era o conde. Então, nesse processo de guerra de reconquista, a região que hoje é conhecida como a região de Portugal virou o Condato de Portugal. E, enfim, e lá estabeleceu a primeira formação, né, do que seria um Estado Nacional monárquico, mas, enfim, né, ainda estava constituindo esse sistema político de organização. Bom, por um tempo, quem governou Portugal era a dinastia de Borgonha. Por não ter um sucessor, aconteceu a Revolução dos Avis, para, enfim, né, lá em 1385, ceder o trono a Dom João, e que inicia, né, uma nova dinastia em Portugal. Mas todo esse processo ele foi fomentado por um interesse muito grande, né, dessa nova classe, da classe burguesa, que estava envolvida com o comércio e com as trocas comerciais, né, além muros da, da, da estrutura feudal que se estabeleceu na região de Portugal. E aí eles precisavam de mais participação da coroa portuguesa, do governante de Portugal. Eles queriam leis que facilitassem o comércio, eles queriam uma proteção militar e eles queriam também mais mobilidade, né, nos esquemas de troca, e também queriam patrocínio político para a empreita que já estava à vista, que era o ciclo das navegações. Naquele mapa de rotas, né, a gente percebe, eu vou voltar nele aqui, naquele mapa inicial das rotas comerciais, né, então tinha um conhecimento da região norte, um conhecimento, né, do norte da África e um avanço para a região leste da Europa, através do mar Mediterrâneo, e aqui embaixo, né, a região da Ásia e das Índias. Bom, e eles queriam que o comércio fosse patrocinado pelo governante. Bom, Portugal foi um dos primeiros países na Europa que de fato conseguiu estabelecer a monarquia, conseguiu, né, sair dos condicionamentos do antigo feudalismo e se estabelecer enquanto Estado nacional, e até mesmo em função da sua posição geográfica, né, que está ali banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Mar Mediterrâneo, e de estar ali numa posição mediana, né, tendo acesso ao norte europeu como ao norte da África, que é a região sul, e também a região sul da África, pegando ali os portos de Gênova e de... esqueci o nome, mas vai ter um outro mapa aqui que vai mostrar os portos italianos, né, que teve muita... Veneza. Os portos de Gênova e Veneza, que foram os mais importantes, né, que controlavam bastante as rotas comerciais ali, dos produtos que chegavam da Ásia e infiltravam na Europa. E Portugal, antes dos outros países europeus, conseguiu reunir interesses da Igreja Católica, interesses políticos da coroa e interesses, né, da burguesia, dessa classe econômica, e propulsionar, né, uma revolução alimentar, porque se você imaginar, né, que
a motivação, o desejo, o pulso de conquista, ele se resumia muito na ideia de ter cravo, noz moscada e canela, além de outras especiarias e produtos sofisticados, como porcelanas, sedas, enfim. Não só isso, mas a gente sabe também que é um conjunto de coisas, né? Essa relação de ser e ter, né? Essa relação de se jogar ao risco, de conquistar novas terras, conquistar novos mercados, conquistar um novo capital, um novo produto e ser uma pessoa de poder, uma pessoa de status, ser uma pessoa rica, né? Isso também impulsionava muito. A Igreja Católica, ela sempre, né, com o seu desejo incansável de conquistar novos fiéis. Então, conhecer novos territórios significa ter acesso a pagãos e catequizar. E a coroa portuguesa ia se beneficiar, né, desse novo status econômico, podendo cobrar altos impostos e enriquecer a nação, né, enriquecer a nobreza. Bom, motivos para os portugueses, faltou um R aqui, buscarem a expansão marítima no século XV. Um dos motivos, né, também aqui outro erro de digitação, a conquista de Constantinopla, porque, enfim, se a gente imaginar, né, Portugal a leste, ele vem, atravessa o mar Mediterrâneo, passa ali, né, aí vai chegando ali perto da botinha da Itália, tem o porto de Gênova, primeiro, depois o porto de Veneza, e depois o porto de Constantinopla, que dava acesso à Ásia. Eu estou falando isso aqui de uma memória de imagem, estou sem o mapa, mas depois a gente confirma qual que é primeiro. E qual porto que vem primeiro, né, nesse caminho que eu marquei. E aí esse porto ele foi conquistado pelos turcos, e isso inviabilizou as tropas, né, a entrada de produtos e a vazão para a Europa. E aí os portugueses se juntaram aos italianos no sentido de buscar outros caminhos, já que não dá para passar mais pelo porto de Constantinopla. Qual outro caminho que a gente vai fazer? Porque, enfim, a gente não pode perder o cravo da Índia, né? A gente não pode perder a chance de comprar noz moscada, de comprar aqueles produtos encantadores que a gente só encontra na Ásia. Bom, enfim, tá aí a necessidade de novos mercados. Também, uma das coisas que impulsionaram, né, os portugueses a entrar no ciclo das navegações era a falta de metais preciosos e a necessidade de cunhar, né, moedas. Havia esse interesse dos Estados nacionais de se fortalecer enquanto monarquia, a propagação da fé cristã, a ambição material e o progresso tecnológico, né, que isso ele vem reforçado por outras questões que estavam acontecendo na Europa, né, não só esse processo de luta e paz, das guerras de reconquista, de expulsão dos bárbaros, de formação de estados nacionais, mas também nesse momento na Europa vivia-se o humanismo, né, onde o homem passa a ser o centro de estudo do universo. Também a gente sabe da chegada do iluminismo, porque a partir do momento, né, que o homem é a peça-chave do entendimento da lógica, né, de tudo que está em volta, então o iluminismo ele chega propondo uma nova forma de categorizar leis, direitos e deveres, né? E prevendo mais liberdade econômica, liberdade de fluxo entre as fronteiras, e isso, né, já estava acontecendo, esse advento, né, já estava explodindo na Europa, e também o Renascimento, né,
apresentando ali novas tecnologias, novas ferramentas, onde o fazer artístico, no seu processo de introspecção, no processo natural do fazer artístico, né? De fazer olhar para dentro e depois, né, exteriorizar, materializar criações que de fato reorganizam uma nova ambição de sociedade, reorganizam uma nova forma de ver, uma forma de ver perspectivada, uma nova forma de ver por traçados reguladores, uma forma de ver por paletas de novas cores e novos pigmentos, uma forma de entender e apropriar e controlar a natureza, né? E todo esse progresso tecnológico, esse desejo de conquista cognitiva e intelectual, ele estava sendo rebatido também nesse processo das navegações, né? Eu vou ler aqui um texto bem interessante, é um texto de Janice Teodoro, que está no livro História Global, Brasil e Geral, de Gilberto Cotrim. Conquista da América e Renascimento. A suposição de que a Terra era redonda e a necessidade de comprovação dessa hipótese através de uma viagem são um projeto tipicamente renascentista. Ao descobrir outras culturas, o homem do Renascimento hierarquizou-as, da civilização à barbárie. Nesse sentido, o humanista constitui-se a partir de uma vontade de domínio e poder sobre todos os povos do mundo. Desenhar um mapa, construir um império, destruir outras culturas, impor a fé cristã, assinar obras de arte eram atitudes tipicamente renascentistas. A América, destruída e construída a partir do padrão europeu, transformava-se em um lugar de comprovação da superioridade da cultura europeia. Era necessário construir uma igreja em cima de uma pirâmide indígena, não podia ser ao lado. A invenção da perspectiva na pintura é contemporânea às grandes navegações. Ao mesmo tempo que um pintor estudava as possibilidades de criar a perfeição, reprodução, em seus desenhos, os cartógrafos procuravam mapear, com observância rigorosa, todo o globo terrestre. Os descobridores, ao realizarem sua obra de colonização, construindo igrejas e outras edificações necessárias à conquista, e os artistas, pintando ou esculpindo na Europa, consideravam a existência de um único padrão de beleza, uma única religião verdadeira, uma cultura superior a todas as outras. Descobridores e artistas olhavam o mundo de um único ponto e, a partir dele, destruíam e construíam. O resultado desse grande esforço renascentista, dessa plenitude, foi suporem possuir domínio sobre a vida e a morte das populações que consideravam bárbaras. A América conheceu a expressão mais violenta desse sonho de dominação. Aqui, nesse novo mundo, a grande parte da população foi morta por aqueles que necessitavam esculpir a cultura sobre as populações pré-colombianas. Não foram anos fáceis para a América. O colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma em que havia imaginado. Destruía pirâmides para construir igrejas. Derrubava habitações para obter o desenho da praça ou o traçado desejado para as ruas. Jogava pedras nos canais para que os cavalos pudessem circular melhor na cidade. Reconstituía-se tudo o que era possível para que o único núcleo urbano lembrasse a Europa. Os indígenas aprendiam a pintar e a construir para que a América, cada dia mais, se apresentasse com as formas, as cores e a vida europeia. Uma multidão de artifícios indígenas se esforçavam para imitar o desenho que viam em precárias reproduções trazidas pelos europeus. Por todos esses motivos analisados, a harmonia presente nos quadros renascentistas
transformava-se em desarmonia no Novo Mundo. Esse é um texto de Janice Teodoro da Silva, Descobrimentos e Renascimento, publicado pela editora Contexto, São Paulo, 1991. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando. Bom, diante, das tecnologias aí apresentadas pelo vídeo, a gente tem aqui um mapa, das primeiras rotas das grandes navegações. No começo, eles começaram pela costa africana, até enfim, chegar o dia que eles conseguiram, de fato, contornar a África e chegar nas Índias. Isso foi uma empreita de Vasco da Gama. Já um empreendimento, feito por Pedro Álvares Cabral, foi essa rota que chegou aqui em Porto Seguro e depois atingiu as Índias, Existem controvérsias com relação a essa história, se foi um desvio ocasional, acidental, ou se foi proposital. Pelos estudos, já existia desconfiança de que existia terra no lado leste, da Europa, porque, enfim, até então a Europa só conhecia a própria Europa, a Ásia e a África, e não faziam ideia, do que existia do lado leste. Tanto é que tem histórias de monstros marinhos, enfim, com relação a tudo isso. Bom, até ter a empreita, de Cristóvão Colombo, que na verdade foi financiada pela coroa espanhola, que, enfim, foram às Índias nesse sentido de dar a volta ao mundo, encontraram as terras, americanas, mas Colombo morreu achando que tinha encontrado as Índias, mas foi só lá na frente, por Américo Vespúcio, numa outra viagem, que de fato eles tiveram o entendimento de que havia um continente no lado leste, e aí, enfim, deu o nome de Américas: América do Norte, América Central, América do Sul. Aqui uma tapeçaria representando a chegada de Vasco da Gama em Calicut. Aqui uma imagem do porto de Calicut. Era naquela época o mais rico e poderoso dos portos que se alinhavam ao longo da luxuriante costa do Malabar, próximo ao extremo sul da Índia. Os seus grandes armazéns e inúmeras lojas estavam a abarrotar de todas aquelas mercadorias exóticas que os portugueses ansiavam: sedas e porcelanas finas, pérolas, safiras e rubis, ouro e prata, e grandes sacos cheios de cravinho, noz moscada, canela, pimenta, gengibre e outras especiarias aromáticas.
aqui a chegada, né, dos portugueses em Zaire, na África. E aqui uma pintura que relata o desembarque de Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras. Esse primeiro contato, os registros, eles são singelos, né? Ainda não havia lutas de conquista e de domínio de território. O registro que se tem desse primeiro contato fala de terras exuberantes, de uma natureza fantástica, né? Eram registros que declaravam simplesmente um encontro, né? A ciência de que tinha terra, né? No lado leste. Bom, e aí vamos começar, né? De fato, iniciar, né? No marco 1 da nossa linha cronológica que eu tinha apresentado lá atrás, né? Que é o Brasil colônia. Bom, por que estudar esse assunto? Durante os séculos de colonização portuguesa no Brasil, modificou-se profundamente o modo de vida dos indígenas, alterou-se o meio ambiente, criaram-se novas relações sociais e econômicas. Apesar de o povoamento ter se concentrado nas regiões litorâneas, os europeus avançaram pelo interior do território. Esse avanço foi marcado por lutas, tanto pela posse de terra quanto de riquezas naturais. Que regiões do Brasil sofreram maior impacto ambiental durante a colonização portuguesa? Como a coroa portuguesa procedeu inicialmente para administrar o território da colônia? Para pensar, antes da gente começar a dissecar esse assunto, né, e se aprofundar nesse baú de acontecimentos, tirando coisas, fatos, relatos, fofocas, que na verdade ajuda a gente a criar um entendimento, né, sobre esse contexto histórico, é interessante pensar, né, que é uma frase de Laima Mesgravis. A ilusão da existência permanente de novas áreas virgens para ocupação criou atitudes, visões de mundo e táticas de exploração econômica em que tudo era tirado, destruído e abandonado à própria sorte, sem reposição alguma. O que mais queria, né, nesse processo de crescimento do modo de produção capitalista, nessa época ainda não se configurou o capitalismo em si, né, era o mercantilismo e o sistema colonial. E, enfim, ao consolidar a centralização política na Europa, os governos dos Estados nacionais desenvolveram um conjunto de práticas econômicas conhecido como mercantilismo. Boa parte dessas práticas se referia a formas de acumulação de riquezas e de produção e circulação de mercadorias, envolvendo a intervenção do Estado. Para o desenvolvimento das práticas mercantilistas, foram essenciais a expansão comercial e a dominação de colônias, pois representavam novos mercados e novas regiões produtoras de matérias-primas e compradoras de manufaturados. Bom, qual era, enfim, né, diante disso tudo, o sentido da colonização? Preservar a posse, né? Ela tinha um caráter inicial. Na verdade, o sentido da colonização é um caráter predatório, não foi inicial, mas foi ao longo do processo, né, do Brasil colônia como um todo. Mas no começo, o que se explorava era o pau-brasil, e o comportamento era nômade por matas litorâneas. Então, eles chegavam, exploravam aquela região, tirava tudo e depois se deslocavam para outro ponto da costa, que também era rico em pau-brasil, exploravam e ali, enfim, não consolidaram cidades, não consolidaram feiras, não consolidaram depósitos, pontos de acolhimento e de descanso. Na verdade, só chegavam, consumiam e iam embora, né? Tem um diálogo bem interessante
entre um indígena e um homem branco, né, um colono, um português, que ele perguntou, mas para que tanto pau-brasil? O que vocês fazem com isso lá? Ah, a gente leva o tronco daqui e transforma a madeira em tinta vermelha. Mas para quê? Ah, para tingir nossos tecidos. Mas para quê? Ah, para agregar valor. Mas valor para quê? Para vender melhor. Tá, mas para quê? Para enriquecer e acumular. Mas vocês não morrem, não? Perguntou o indígena. Morremos, sim, mas aí a gente deixa para os nossos herdeiros. Vira um legado, vira uma herança. Aí o indígena parou e pensou, falou assim, ah, não, aqui não é assim, não. O nosso verdadeiro patrimônio, um legado que a gente deixa para as gerações futuras, é a preservação da natureza. É de onde eu tiro o meu alimento, é de onde eu sei que os meus descendentes também vão tirar o próprio alimento. A gente não acumula para depois deixar para um, a gente preserva para depois deixar um modo de vida para todos. Bom, mas isso não freou a ação dos portugueses, né? E, enfim, e depois que devastou a Mata Atlântica, né, o litoral brasileiro, sobre essas áreas desérticas, iniciou o plantio da cana-de-açúcar e também, né, então, enfim, decidiram ocupar a terra e produzir o açúcar por uma necessidade, né, da coroa portuguesa, porque a princípio eles só queriam chegar, pegar e levar, ou chegar na Índia, comprar e levar. Eles acreditavam, né, que na Índia existia uma organização social e econômica mais avançada, que tinham relações comerciais, objetivos e anseios e formas de organização muito parecida com a da Europa. Quando chegou no Brasil e viu só a natureza e essa filosofia indígena, né, de preservar o bem natural, eles consideraram o Brasil muito primitivo e, a princípio, só retirou o pau-brasil, trocando, né, por espelhinho, por tecido, por pontas, que é o famoso escambo. E aí, por uma urgência, né, de desenvolver esse mercantilismo, de desenvolver uma outra forma de exploração no Brasil, eles começaram a ocupar a terra e a plantar, né? E a produzir a cana-de-açúcar. Os portugueses já tinham esse manejo da plantação da cana-de-açúcar por experiência na África. E, a princípio, eles escravizavam o indígena a fim da mão de obra, provocando guerras e conflitos, sob o rótulo de ser uma guerra justa, já que os índios eram politeístas, e isso justificava, né, o fato de escravizar, mas também tinha uma relação cultural, né, que dificultava esse processo de treinamento da mão de obra indígena, porque quem lida com a lavoura, quem lida com o plantio são as mulheres e não os homens, então tinha uma resistência muito grande dos homens irem trabalhar com a terra, e também da fragilidade, né, do sistema imunológico dos indígenas com relação a esse novo estrangeiro. E a disseminação de doenças era constante, eles estavam sempre doentes, e não era uma mão de obra que podia confiar. Diante, né, da decisão de ocupar a terra, a coroa portuguesa determinou, né, a divisão do território em capitanias, né, e cada capitania tinha um donatário, e esse donatário ele poderia estabelecer algumas sesmarias, algumas divisões, né, desse vasto território. Nem todas, esse processo, né, das capitanias hereditárias
teve vários problemas, né? Primeiro porque na divisão de direitos e deveres, né, entre os donatários e o rei de Portugal, preservava para a coroa os melhores benefícios que a terra poderia oferecer, e as despesas necessárias para essa obra colonizadora ficavam por conta dos donatários, e isso tornou o empreendimento inviável. E se analisarmos as capitanias sob o ponto de vista econômico, veremos que poucas progrediram e obtiveram lucros, como Pernambuco e São Vicente, sobretudo com a produção de açúcar. As demais capitanias não prosperaram em decorrência de vários fatores. Um deles era que as terras eram muito extensas e os donatários geralmente não tinham dinheiro suficiente para explorá-las. Muitos perderam interesse pelas capitanias, acreditando que o retorno financeiro não compensaria o trabalho empenhado e o capital investido na produção. Alguns nem chegaram a tomar posse de suas capitanias. Os colonos, né, os portugueses, também tinham que enfrentar, quando fala colonos, são os portugueses residentes no Brasil. Também tinham que enfrentar a hostilidade dos grupos indígenas que resistiam à dominação portuguesa. Para muitos índios do litoral, a luta era a única forma de se defender da invasão de suas terras e da escravidão que o conquistador lhes queria impor. Haviam também problemas de comunicação, separados por grandes distâncias e com precárias condições dos meios de transporte da época. As capitanias viviam isoladas entre si em relação a Portugal. Uma viagem de navio da Bahia a Lisboa levava em média 2 meses. Apesar das dificuldades, o sistema de capitanias lançou as bases da colonização, estimulando a formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, em 1532, Porto Seguro, em 1535, Ilhéus, em 1536, Olinda, em 1537 e Santos, 1545. Bom, a partir da ocupação, né, do litoral e o investimento, né, da produção de açúcar, enfim, por condições naturais favoráveis, experiência anterior portuguesa, um escoamento de venda favorável na Europa, porque, enfim, tudo que se produzia no Brasil, no sentido único e exclusivo, era de exportação. E também uma parceria, né, que existia entre os portugueses e os holandeses. Os portugueses, eles produziam e os holandeses faziam a distribuição comercial, garantiu o sucesso, né, desse ciclo econômico. Em função, né, disso que estava acontecendo no litoral, houve a necessidade da expansão territorial. E a expansão territorial, né, a conquista e a ocupação do interior do território brasileiro resultaram de ações de diferentes sujeitos históricos. Exploradores, organizados em expedições militares, patrocinadas pelo governo para expulsar estrangeiros que ocupavam partes do território. Bandeirantes, que percorriam o sertão aprisionando índios escravos africanos fugidos ou procurando metais preciosos. E os jesuítas missionários, que fundaram aldeamentos para a catequização dos índios e exploração econômica de riquezas naturais do sertão. E os criadores de gado, entre aí o ciclo do gado, que tiveram seus rebanhos e fazendas empurrados para o interior do território. Um diferencial do ciclo do gado, de todos os ciclos econômicos que a gente vai assistir aqui, né, nesse processo de consolidação, né, do Brasil colônia enquanto sistema, é de que a pecuária, ela tinha um sentido de subsistência, né? Ela vendia o couro e a carne fresca, a carne seca, para os habitantes, né, do Brasil, e também oferecia o animal vivo para trabalhar na lavoura. As expedições militares,
né, ela viabilizou o erguimento de fortificações no litoral, que deram origem a importantes cidades, como Filipéia de Nossa Senhora das Neves, atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, Forte dos Reis dos Magos, atual cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Fortaleza de São Pedro, atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e Forte do Presépio, atual cidade de Belém, capital do Pará. Bom, com a expansão territorial, né, também teve, né, as missões jesuíticas, a constituição dos aldeamentos, a descoberta do ouro pelos bandeirantes, entrando o ciclo da mineração, houve a necessidade da mudança de capital em 1763, e aí depois entrou o ciclo econômico do algodão e café. Bom, quando eu apresentei lá no vídeo introdutório, né, da nossa playlist, que é a unidade 1, a gente vai trabalhar a contribuição indígena para o legado construtivo, estético e de ocupação da arquitetura brasileira. A gente começa, né, a analisar a tipologia arquitetônica que era desenvolvida pelos indígenas. A gente faz um passeio na África e busca entender as ferramentas, os saberes e a tradição da forma de construir, como isso foi replicado, rebatido no Brasil. O ciclo do açúcar, né, que eu falei aqui rapidinho, desse ciclo econômico inicial que teve no Brasil colônia, depois da devastação do pau-brasil. Houve a necessidade de construir uma casa grande, porque com o ciclo do açúcar, se a extração do pau-brasil era nômade, a produção do açúcar consolidou uma ocupação da terra, e ao ocupar essa terra, implantaram uma casa grande, uma senzala, a casa do engenho, a casa de pulgar, os galpões e a capela. O ciclo do gado, que também, enfim, né, tem essa característica de abastecimento nacional, e o que é mais significativo é a figura do boiadeiro, né? As missões jesuíticas, que de fato consolidaram aldeamentos bem organizados, né, com a construção de uma igreja, um colégio, oficinas, a produção de horta, de pomar, a pecuária, e os galpões, né, onde eram alojados as famílias indígenas e a praça. A expansão territorial, os seus conflitos, né, aqui uma imagem do Forte Rei Magos em Natal. Não, esse é de João Pessoa. Filipéia de Nossa Senhora das Neves. E a foto aqui, né, de uma primeira casa bandeirista que foi construída, né, que assim, tem mais elementos significativos, né, dessa tipologia arquitetônica na região do Sudeste, próxima a São Paulo, que as casas eram construídas basicamente de taipa de pilão, são paredes grossas, robustas, né, feitas de taipa, e esse telhado com esse desenho singular que traz mais velocidade à água para expulsar a água de qualquer contato com a parede, já que as paredes eram todas de barro. O ciclo da mineração, aqui uma imagem, né, da extração do ouro pelo sistema de aluvião, e que viabilizou, né, a formação dos primeiros núcleos urbanos. Se antes, né, no ciclo do açúcar, no ciclo do gado, e a sociedade era rural, é nesse momento, né, que a gente começa a observar a formação das primeiras cidades. Foi principalmente em função do ouro que os moradores de Minas Gerais organizaram suas atividades e fizeram surgir cidades como Vila Rica,
atual Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariana, Sabará e São João del Rei. Pela primeira vez na colônia, uma série de núcleos urbanos foram criados uns próximos aos outros. A exploração do ouro fez de Minas Gerais um excelente mercado comprador de alimentos, roupas, ferramentas e outros produtos, fornecidos por inúmeros comerciantes de Portugal e da própria colônia. Se no Nordeste a produção açucareira deu origem a uma sociedade rural, em que se destacava o domínio dos senhores de engenho, em Minas Gerais a exploração do ouro gerou uma sociedade urbana, da qual fazia parte comerciantes, funcionários da coroa, profissionais liberais e uma multidão de escravos. Os escravos chegaram a representar, em 1786, cerca de 50% da população total da capitania de Minas Gerais. Teoricamente, a mobilidade social era possível na sociedade mineradora. Uma pessoa poderia enriquecer se encontrasse grande quantidade de ouro ou diamantes, ou poderia ganhar dinheiro com o comércio ou artesanato urbanos, principalmente em cidades como São João del Rei, Vila Rica, Mariana e Tijuca, hoje é Diamantina. Entretanto, segundo a historiadora Laura de Mello e Souza, era mais comum as pessoas se igualarem pela pobreza, pois a maior parte das lavras importantes pertenciam aos ricos senhores. Comparando a mineração com a empresa açucareira, podemos dizer que o trabalho nas minas, além de menor quantidade de equipamentos e instalações, exigia mão de obra menos numerosa. Os investimentos econômicos na mineração eram muito menores que os necessários para o funcionamento de um engenho de grande porte. Para a maioria dos escravos, entretanto, a vida na sociedade mineradora não foi melhor do que no Nordeste açucareiro. Na extração do ouro dos rios, muitas vezes eles eram obrigados a trabalhar o dia inteiro com as pernas dentro da água, atoladas no barro. Em Minas Gerais, como em outras regiões escravistas, os escravos também resistiam contra essa forma de exploração de trabalho. Bom, seguido, né, do ciclo da mineração, houve o ciclo do algodão e do café. O processo, né, de mineração viabilizou a Revolução Industrial na Inglaterra. O nosso ouro, de uma certa forma, né, patrocinou esse conflito lá, esse advento de mudança de padrão. E enfim, se fazia necessário a produção do algodão para abastecimento das fábricas, e o café foi o novo produto da vez, né? O café, ele estava ali fazendo parte do gosto europeu, e mais uma vez, né, o mercado interno se voltando exclusivamente para o mercado externo. Bom, no período do ciclo do café, né, já estava ali movimentando anseios, né, para a efetivação do Brasil República, a instituição da República e o convite, né, para que os portugueses saíssem das terras brasileiras. Mas quem fez a República? A República foi proclamada por um grupo de parlamentares republicanos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao entardecer do dia 15 de novembro de 1889. Isso só foi possível porque o Exército, com o Marechal Deodoro à frente, derrubou o gabinete Ouro Preto. O Marechal só agiu porque o professor da escola militar, Benjamin Constant, o empurrou. Então, quem fez a República? A resposta a essa pergunta pode ser desdobrada em vários planos. No plano pessoal, quem fez a República foram Deodoro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Silvia Jardim, para só falar das principais figuras. No plano institucional, foram o Partido Republicano e o Exército.
No plano das ideias, foram os positivistas e os republicanos, partidários convictos de uma nova forma de governo. No plano social, afinal de contas, o mais importante, quem fez a república foram a classe média, representada pelos chefes militares, e os cafeicultores, representados pelo Partido Republicano. Texto de Joel Rufino, afinal, quem fez a república, publicado pela FTD. Bom, eu não vou aprofundar nisso, né, nas questões que, de fato, demarcaram a queda, né, das trocas do Brasil colônia, de uma forma geral. A gente sabe, né, de estudos de ensino médio, da exploração dos escravos, da gestão política, na determinação dos territórios e do encaminhamento da mão de obra, né? E aí, enfim, isso é tema de uma outra aula, com outro foco, então vamos seguir para o que interessa, assim, no momento de pegar esse advento Brasil-República, analisar o espaço, tempo, território e como que expressões, culturas e ideologias foram materializadas no desenho de cidade, no desenho de tipologias arquitetônicas, de configuração de uma vida, seja rural ou urbana, que é de interesse, né, nesse estudo da arquitetura brasileira. Um ponto, né, do Brasil República é a instituição do federalismo, a instituição dos estados, a separação entre a igreja e Estado e o aparecimento do cartório, né, para se fazer registros de nascimento, de casamento e óbito, a criação de novos símbolos nacionais, a formação da bandeira e do lema Ordem e Progresso, a promulgação da lei da grande naturalização, enfim, a partir daquele momento todos que moravam no Brasil são brasileiros, independente da origem, o coronelismo, né, como uma figura fundante, tanto na economia cafeeira quanto nos arranjos políticos. A política do café com leite, sofrendo grande influência desses grandes fazendeiros. É nessa época também que aparece, né, o cultivo do cacau na região sul da Bahia e a arquitetura republicana, que ela já tem uma presença, né, uma materialização bem diferente do que a gente vem assistindo até então. Bom, aqui é uma imagem de Salvador, de 1860, né, de Camilo Vedani. É bem interessante essa imagem, porque aqui no cume da cumieira, aqui na linha de cumieira, né, dessa grande falésia, a gente tem aqui um desenho de uma cidade colonial, a gente tem um desenho do projeto português do Brasil Colônia, né? Então, geralmente, né, são construções sem divisa, com um frontão colado na rua e com um belo quintal generoso ao fundo. São construções que respeitam, né, o desenho das curvas de nível e desafiam, né, esse brotar de casa no meio de uma montanha, de um terreno acidentado. E aqui, na Cidade Baixa, a gente já vê um outro traçado. A gente vê um traçado, né, de um período republicano, um traçado ortogonal, de uma grelha democrática, neutra, que prevê, né, relações iguais, mas também prevê o controle, prevê a vigilância, prevê o livre acesso do olhar por qualquer ruela sem mistério, sem cantinhos escondidos, tudo pode ser acessado pelo olhar. É claro que também promove a ventilação e esse desenho, né, neoclássico, que de fato, né, vem afirmar esse período republicano.
Aqui já uma imagem de 1910, Belém do Pará, e aqui o desenho do paisagismo, né, marcando essa relação do público e do privado, do desenho de paisagem, do desenho de cidade. Então, enfim, né, ao fundo, as construções neoclássicas, seguindo um padrão estético, né, de presença, de consolidação, de afirmação de poder, de política, de novas maneiras de fazer. Enfim, que a gente vai detalhar mais na arquitetura do século XIX, né, que é o tema da unidade 3. E também esse controle da natureza, né, esse passeio pelos jardins, que eles também são bem significativos no período republicano. Bom, eu termino por aqui a nossa aula, deixando, né, os contatos, nosso endereço para correspondência, endereço por e-mail, caso vocês queiram me mandar alguma dúvida, notificação, fazer algum comentário. Eu sou a Carol Érica, arquiteta urbanista. Espero que vocês tenham aproveitado bem todo o conteúdo e sigamos para os próximos capítulos. Um grande abraço e até já!